jardim. Sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o versículo de número 21. Lá diz assim: Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é a passagem onde o anjo Gabriel aparece para José, noivo de Maria, para encorajá-lo a não abandonar Maria, porque essa estava grávida, né? Ela estava grávida e essa gravidez procedia do Espírito Santo de Deus, que ela ainda virgem ficou grávida de Jesus Cristo. E o anjo Gabriel aqui então vai dar uma instrução para José, dizendo: José, ela está grávida e quando o menino nascer, você deve dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós aqui no Ocidente, nós não temos um costume de levar em conta o significado de um nome antes de colocarmos esse nome numa criança. A gente muitas vezes coloca um nome porque a gente gosta do nome, a gente acha o nome bonito. Mas no Oriente Médio, a cultura não é essa. Principalmente no Antigo Oriente Médio, na época de Jesus Cristo. Nessa época, as pessoas elas davam uma importância muito maior ao significado de um nome antes de atribuir esse nome a uma criança. E muitas vezes, para não falar todas as vezes, né, ou 99% das vezes, um nome era atribuído a uma criança devido às circunstâncias do seu nascimento, né? Por exemplo, Jacó. O nome Jacó significa aquele que é traiçoeiro, ou aquele que puxa pelo calcanhar. Mas por que disso? A história conta que Rebeca, quando estava grávida, ela tinha gêmeos no seu ventre. E primeiro nasceu Esaú e depois veio Jacó. Quando apareceu o Jacó apareceu agarrado pelo calcanhar do seu irmão. Então, a mãe viu aquilo e falou: o seu nome será Jacó, ou seja, aquele que puxa pelo calcanhar, aquele que é traiçoeiro, né? Um outro exemplo, Esaú. O próprio Esaú, a história do seu nome conta que quando ele saiu do ventre, a mãe percebeu que ele era um menino muito peludo, né? E Esaú significa exatamente isso, aquele que é peludo, né? Jacó, já falei. E quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, o que significa Israel? É aquele que lutou com Deus e prevaleceu, né? Então nós vemos aqui que a escolha de um nome, ela é levado em conta as circunstâncias do nascimento ou da vivência daquela pessoa. Um outro exemplo é Abrão. Antes de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, né, o nome Abrão significa um pai exaltado. Só que aí quando Deus vai dar para Abrão a promessa de que ele seria um pai de multidões, de que várias nações seriam abençoadas pelo seu descendente, de que Abraão viria, de que de Abraão, né, viriam várias nações. Então Deus muda o nome de Abrão e coloca Abraão, porque Abraão significa exatamente um pai de multidões, né? Então nós vemos que eles têm uma cultura muito grande com relação à escolha do nome, porque aquele nome tem que significar alguma coisa para aquela pessoa, tá certo? E não é diferente no caso de Jesus. O anjo Gabriel, quando ele vai dar para José as instruções de como colocar o nome na criança, ele fala: coloca o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Nesse momento, Deus, por meio do anjo Gabriel, já estava profetizando qual que seria a principal função de Jesus na sua vinda, que é salvar o povo dos seus pecados. O nome Jesus é uma forma grega do hebraico Yeshua. E no hebraico, Yeshua significa salvação. O Senhor salva, né? A salvação do Senhor, né? E esse é o papel de Jesus. Ele veio justamente para nos tirar do lamaçal de pecados em que nós vivemos envolvidos, né? E nos transportar de um reino de trevas para o seu reino de luz. O Evangelho de João, lá no capítulo 3, o versículo 16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer saber como ter a vida eterna? Creia no nome de Jesus, porque como seu próprio nome diz, o significado do seu nome, Ele é aquele que salva. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.